Olá. A crise no sistema penitenciário brasileiro já provocou mortes, rebeliões e é apontada como uma das causas da violência no país. A situação é tão grave que a Câmara criou uma CPI para propor soluções para o problema. É para falar sobre isso que a palavra dessa de hoje recebe o deputado Francisco Tenório, do PNM de Alagoas, um dos integrantes da comissão. Deputado, tudo bom? Quais são os objetivos dessa CPI, hein, deputado? Primeiro, Vital, é preciso que se faça uma radiografia real do atual sistema penitenciário. Nós não temos certeza de quantos presos nós temos no Brasil. Mais de 300 mil? Exatamente, em aproximadamente 300 mil presos. Aproximadamente. Você tem presos hoje preventivos, condenados, presos que estão em delegacias de polícia. Então precisa se ter essa radiografia real do atual sistema penitenciário do Brasil, as suas dificuldades que hoje se passa, para poder se propor uma política penitenciária que venha a diminuir esses problemas, que dificulte a formação dessas verdadeiras quadrilhas organizadas dentro dos presídios. O senhor é delegado de polícia, né? Sim, sou delegado. Pela experiência do senhor nessa área, o senhor acha que qual seria o maior problema do sistema penitenciário? É a superlotação? Com certeza, a superlotação é um grande problema. Não é o único problema, não é ele o causador de todos os outros. Mas é um grande problema a superlotação. Hoje nós temos aproximadamente 300 mil presos, conforme eu já disse, e tem 300 mil mandados de prisão para ser cumprido. E não tem mais vagas. Os presídios superlotados. Mas o que é que provoca a superlotação? Isso é preciso ser discutido. É melhor você discutir o que é que provoca a superlotação, corrigir esses erros, do que você criar mais presídios apenas. Você vai criar mais presídios, você vai aumentar o tamanho do problema. E aí tem vários setores. Como, por exemplo, um indivíduo comete um delito e ele tem uma prisão preventiva decretada. Essa prisão passa o tempo necessário para se concluir o processo, não se conclui e fica se esperando o julgamento. E ali leva anos e depois o indivíduo é absolvido. Então veja, se ele é inocente, que mal lhe causou essa prisão. E muitos presos sequer têm uma assistência jurídica, né? Um advogado para ficar cuidando do seu caso. O que é que ocasiona isso? É exatamente a falta da assistência jurídica devida, legal, competente. A falta dessa assistência jurídica competente é que ocasiona o preso passar do tempo que deveria lhe ficar em preventivo, ou até mesmo, às vezes, é condenado, passa o tempo de cumprimento de pena e ele fica no presídio. Então nós temos que corrigir esse sistema. Existem várias outras, vamos dizer assim, outras formas de você corrigir a superlotação dos presídios. Por exemplo, no Brasil, o sistema de pena geralmente é privativo de liberdade. Qualquer delito que se comete, você vai lá no código que tem pena, privativa de liberdade, 3 meses a um ano, tá? E aí, por exemplo, uma das maneiras de você reduzir a superlotação do sistema penitenciário é você ter a pena alternativa. Então você tem outra forma. Nós agora mesmo acabamos de aprovar na Comissão de Segurança Pública um relatório da deputada Rita Camata sobre vários projetos de lei apensados em um só, e ela suscitou isso muito bem no seu relatório, da questão do uso do equipamento de rastreamento eletrônico. Como é que funciona? Veja bem, então. O indivíduo que é condenado à prisão por vamos dizer assim, um fato simples, que ele possa substituir essa prisão privativa da liberdade pela a prisão, a vigilância eletrônica dos passos dele. Ele vai usar um bracelete eletrônico, ou uma tornozeleira eletrônica, que vai dizer onde ele está a qualquer momento, ele vai ficar rastreado. Um trajeto que seria o único trajeto permitido. Por exemplo, ele pode ser condenado a trabalho em serviços públicos. Ele vai ter que ficar de casa para aquele trabalho, não precisa se recolher num presídio. Ele está automaticamente vigiado, rastreado no dia a dia. E você diminui isso aí, como, por exemplo, um indivíduo que fica em prisão albergue, se recolhendo toda noite, se recolhendo nos feriados. Você pode, no período X, substituir esse recolhimento pela vigilância eletrônica. Ele já está solto. Então você diminui a superlotação do presídio, que é um grande problema que o Brasil enfrenta, a superlotação dentro dos presídios. O senhor é contra ou a favor, por exemplo, propostas com a privatização desses presídios? Olha, coincidentemente, eu sou relator de 2 projetos de lei apensados, também um só, que é do deputado Edmar Moreira e do deputado hoje ministro Gedel Vieira. Os dois propõem a privatização de presídios. Embora o Edmar Moreira proponha a privatização apenas
dos presídios colônias, que seriam colônias agrícolas ou industrial, e das casas de albergue. Bom, é o mais simples do que ele propõe essa privatização. Do meu ponto de vista, no momento que você autoriza, que o Estado autoriza a privatização apenas dessa modalidade, automaticamente fica proibido os demais. E aí você pode, ao invés de estar autorizando, está proibindo. O deputado Gedel, ele faz o mais genérico. O Estado fica autorizado a privatizar, através de licitações, uma transferência para as empresas privadas, a administração de presídios, de uma maneira geral. E no meu relatório eu apresento um substitutivo aos dois, excluindo aí, botando maiores, vamos dizer assim, requintes para essa privatização, os presídios de segurança máxima. Não poderia entrar nesse? Não, ele poderia entrar com uma regra específica. Ele até pode, mas teria que ter uma regra específica destinada exclusivamente aos presídios de segurança máxima e os presídios que têm presos condenados por crimes hediondos. Seria uma forma até de você pegar... Classificar, então, os tipos de presídio de acordo com o tipo de preso que está. Exatamente. Você não proíbe, mas você trata de um disciplinamento maior nos presídios com essa peculiaridade. Eu sou a favor, então, dessa privatização. Eu sou a favor da privatização, até porque o grande problema hoje da criminalidade no Brasil nasce nos sistemas penitenciários, nos presídios. Como nasce lá, está comprovado que o sistema penitenciário não vem dando certo no Brasil. Então nós temos que fazer alguma coisa. A coisa é tão preocupante que a Câmara tem hoje uma PEC que propõe criar-se uma polícia penitenciária. Essa PEC já passou na Comissão de Justiça, está numa comissão especial da qual eu também faço parte. A Câmara criou a CPI exclusivamente do sistema penitenciário, que não tem o objetivo de apurar um fato que houve um presídio individualizado, como houve recentemente em Minas Gerais. Não, o objetivo não é aquilo, nós também vamos apurar aquilo. Mas o objetivo é criar, traçar essa situação atual, esse diagnóstico, e traçar uma política de segurança pública determinada para melhorar o sistema penitenciário. Então veja como a coisa está tão problemática que a Câmara tem se preocupado. Todos os deputados propuseram essa privatização. Então uma prova da preocupação hoje dos deputados para com a questão do sistema penitenciário. Nós entendemos que alguma coisa tem que ser feita, até a título de experiência. Daí a questão da privatização, eu defender, não como definitiva, mas como uma experiência. Temos que fazer também a privatização. Questões, por exemplo, como a educação para os presos e o trabalho para o preso. Como é que funciona hoje? Como é que seria um modelo que o senhor pode considerar ideal? Uma das funções da prisão é ressocializar o preso. Nós não temos aqui ainda, vamos dizer, o modelo ideal. Nós temos a concepção do problema e sabemos que devemos encontrar esse modelo. Mas veja bem, o princípio da pena no Brasil, basicamente, são dois. É o princípio da ressocialização. O indivíduo é preso da sua liberdade com o objetivo de se ressocializar e ser devolvido ao convívio social. Esse é o princípio número 1. O princípio número 2 vamos dizer assim, a privacidade da sua liberdade é um mal justo, em função de um mal injusto que ele cometeu. Então, ele é preso com dois objetivos. Um de ser punido, o outro de ser reeducado. Esse princípio da reeducação desapareceu no Brasil. Nenhum preso mais é reeducado no presídio, nenhum preso sai mais. A incidência é muito alta, é altíssima. Então, o que acontece? Esse princípio da reeducação foi substituído, e eu digo sempre isso, pela questão da formação profissional do crime dentro do presídio. Os presídios hoje são verdadeiras escolas de crime. Como não tem escola de profissão legal, aí se pratica a escola de profissão legal, a formação de crime. A mistura entre os presos facilita. Há um conceito antigo do homem. O homem é um ser sociável. Ele se adapta à sociedade que convive. Então você pega um indivíduo que cometeu um delito de trânsito, por exemplo, é condenado. Aí vai para um presídio onde lá estão traficantes, assaltantes, os criminosos quanto mais. Então, lógico que ele vai convencer quem? Por falar em escola de crime, pela experiência que o senhor tem, pelas informações que o senhor tem, o senhor acha, por exemplo, que essas facções criminosas, como aquela lá de São Paulo, estão se espalhando pelos